Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui é Thales Rogério. Você, aluno, estudante de todo o Brasil, concurseiros e concurseiras que estão aí estudando para o Exame Nacional de Ensino Médio ou para algum concurso público que seja cobrado História do Brasil, nós vamos para mais um resumo de história que seria a expansão da América colonial, a influência portuguesa no domínio aí de terras coloniais. Nós já, com uma simples base de história, nós percebemos que as colônias elas serviam apenas como um sistema de povoamento e extração de matéria-prima levadas para alimento da metrópole. A metrópole, então, processava essa matéria-prima, transformava-se em bens, em serviços, em bens de consumo e devolvia para a colônia com um preço aí já alto, com um preço até superfaturado. Mas quais foram os antecedentes que contribuíram para que Portugal acabasse expandindo as suas terras, a exploração de terras aí e transformasse essas terras em colônias, em alimentos aí de produtos para a Europa, para todo o mercado europeu? Na passagem da Idade Média para a modernidade, nós percebemos que uma série de mudanças contribuíram para que transformasse as estruturas sociais, econômicas e políticas. Uma delas seria, na área socioeconômica, o surgimento da burguesia mercantil, a expansão comercial europeia. Isso aí foi alimentado pelo surgimento das grandes navegações que começaram a ser desenvolvidas por um homem chamado Cristóvão Colombo. Nós temos também mudanças no sentido político, com o surgimento dos estados modernos europeus, a questão do fortalecimento do rei, até mesmo com a influência básica do rei na economia, e principalmente a formação de monarquias nacionais. Na esfera religiosa, o marco foi exatamente a Reforma Protestante, que mudou a parte religiosa europeia, transformando em outros segmentos religiosos e tirando o catolicismo como sendo a única religião predominante. Então o catolicismo deixa de ser a única professação de fé e a única religião cristã na Europa Ocidental. As teorias de Martinho Lutero, de João Calvino, que trouxe aí a questão do puritanismo, do calvinismo e várias outras linhas aí de pensamento religioso que mudou o contexto religioso da Europa. No campo científico, nós temos o desenvolvimento da ciência moderna. A revolução científica contribuiu muito para essa questão com as teorias de Galileu Galilei, de Nicolau Copérnico, a Revolução Copérnica. Isso aí trouxe uma nova visão para o campo científico e principalmente a ciência agora passará a não ser fundamentada na crença, mas em métodos de observação e experiência. No domínio tecnológico, nós temos aí a ocorrência dos grandes avanços na bússola, na pólvora e agora o uso do papel, E principalmente na comunicação, a propagação de ideias com o surgimento da imprensa, com um homem chamado Gutenberg, que permitiu a difusão mais rápida do conhecimento, diminuindo assim o custo do papel e diminuindo também o valor para que essas pessoas tivessem acesso à informação, acesso aos livros, o que antes era um controle absoluto da igreja. Mas a primeira expedição bancada aí por Portugal foi em 1498 por um homem chamado Vasco da Gama, que realizou a primeira revolução, a primeira aventura marítima, alcançando a cidade de Calicut, na Índia, contornando toda a África. E ele estava sendo baseado pelas ideias de Cristóvão Colombo, que acreditava que poderia chegar às Índias contornando todo ali o continente africano. A expedição de Vasco da Gama foi um sucesso.
até porque ele volta a Portugal com produtos vindos da Índia, que eram produtos que alimentavam o mercado português, e Portugal acabava lucrando muito com essas especiarias que eram trazidas diretamente da Índia, como cravo, canela, pimenta do reino, gengibre e outros produtos mais que tinham um alto valor comercial para o comércio português. E já que a coroa portuguesa entendeu que a expedição de Vasco da Gama foi um sucesso, já no dia 9 de março de 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral e mais 13 embarcações, cerca de 1.500 homens, sendo eles tripulantes, religiosos e soldados, decidiram movimentar-se em uma nova expedição para chegar às Índias, mas em 22 de abril toda a esquadra acaba parando, aportando em uma terra que era muito estranha, uma terra que já antes não tinha sido, vamos supor assim, descoberta, que seria chamada aquelas terras de Ilha de Veracruz. Depois de um tempo passou a ser mudado para a Terra de Santa Cruz e a partir de 1503 para a Terra do Brasil. Por muito tempo recebeu o nome de Terra dos Papagaios, fazendo uma alusão aí a aves e as matas, né? O tanto que as aves eram coloridas e o grande número de matas que existia. Nós temos também, já no dia 23, os portugueses fizeram o primeiro contato com os nativos, né? Segundo carta aí de Pero Vaz de Caminha, esse contato foi muito cordial. E somente no dia 2 de maio, Cabral retomou ao caminho das Índias, que eram o seu objetivo fundamental. A expedição foi um sucesso comercial, mesmo que Pedro Álvares Cabral, voltando das Índias e perdendo 6 embarcações, ainda considerou sendo um sucesso comercial, porque somente a pimenta que foi traga das Índias teve aí um rendimento de 2 vezes mais ao custo da viagem. Mas isso acabou contribuindo para a questão dos 30 anos de abandono depois que as terras do Brasil tinham sido já, vamos supor, descobertas assim por Pedro Álvares Cabral, até porque já existiam pessoas residindo nessas terras e o contato com esses nativos tinha sido aí um sucesso. Mas gerou-se um certo abandono, até porque, primeiro, essa expansão de terras de Portugal pela população lusitana era totalmente escassa para ocupar todo o continente que Portugal estava expandindo, era resultante de apenas 1 milhão de habitantes, e era totalmente insuficiente para ocupar um império que erigia-se em 3 continentes nessa expansão. Desse modo, os primeiros tempos, Portugal limitou-se a enviar à América expedições apenas para investigar o litoral, coletar especiarias e combater traficantes de outros países, até porque estava crescendo muito a questão da economia mercantil e alimentar o comércio com produtos que vinham das Índias era muito mais lucrativo do que ocupar-se de terras como pregava aí a velha ideia medieval, né? A exploração da terra, a ocupação da terra para Portugal não era tão interessante. O produto de maior valor comercial nas terras americanas era simplesmente a extração do pau-brasil, que era uma árvore que já atingia aí de 10 a 15 metros, se extraía dela uma cor avermelhada, usada para tingir tecidos, então era vendido com valor comercial agradável para indústrias têxtil, mas mesmo a extração do pau-brasil tinha um valor muito menor do que as especiarias que vinham das Índias. Então, com o passar do tempo, a exploração desse pau-brasil acabou não sendo um ponto de partida para Portugal e deu aí somente em 1504, mais ou menos, o concessionário exclusivo para a exploração do pau-brasil foi um homem chamado Fernão de Noronha, e depois a concessão passou por vários traficantes. Só que
O monopólio dessa exploração, como fazia em qualquer atividade ultramarina, era vindo por cabeça da própria coroa portuguesa. Os portugueses não foram os únicos a explorar o pau-brasil. Os espanhóis fizeram algumas viagens exploratórias, mas afastaram-se das terras brasileiras por respeito ao Tratado de Tordesilhas, mas os franceses, que não tinham nenhuma ligação com esse Tratado de Tordesilhas, acabou aí sem compromisso, né, as observações de tratados que existiam na época, acabou a comercializar diretamente com o Oriente e passaram a contrabandear esse pau-brasil. Então, eles precisavam até mesmo da mão de obra dos nativos, dos indígenas, que retiravam esse pau-brasil, cortavam, levavam para os navios e, em troca, aí recebiam tecidos, roupas, canivetes, facas. A exploração do pau-brasil não deu aí origem a estabelecimentos ou povoados. Os franceses e portugueses limitaram-se a construir as chamadas feitorias, que eram grandes construções que serviam-se de depósitos e até mesmo de fortalezas para evitar aí a questão da concorrência. Só que essas feitorias eram habitadas por pequeno número de pessoas que, para sobreviver, precisavam muito aí ajuda dos nativos. A concorrência entre portugueses e franceses provocaram conflitos, e esses conflitos aí, muitos deles armados. Como exemplo disso, em 1526, Dom João III, então rei de Portugal, percebeu que as reclamações feitas à França não produziam nenhum tipo de resultado, então enviou à América expedições totalmente punitivas. Uma delas foi comandada por um homem chamado Cristóvão Jakes, e Jakes afundou navios franceses, acabou prendendo e matando uma parte dos tripulantes, mas os franceses continuaram agindo. As terras americanas que forneceram o pau-brasil até o início do século XIX, o negócio acabou diminuindo conforme a extração estava sendo bastante intensa, as matas acabaram se diminuindo, até porque o Brasil não estava se dispondo de um código florestal. Esse código florestal só começou a ser desenvolvido aí em 1930 com a política de Vargas, e somente essa ideia de que a exploração acabou alimentando a atividade econômica tornou-se mais rentável com a escassez do pau-brasil, as lavouras, principalmente as lavouras aí de cana-de-açúcar. Contudo, as expedições acabaram se tornando bem mais intensas, até porque Portugal, juntamente com a Espanha, precisou se pensar numa ideia de exploração dessas terras, principalmente com a questão da pecuária, das missões jesuíticas e principalmente de um movimento chamado de bandeirantismo. A pecuária era apenas na criação de animais que serviriam para alimento da população e principalmente para o transporte de produtos, que faria ali o transporte de produtos pesados, sobre a condução humana. E as missões jesuíticas eram divididas aí em duas partes, Nós temos as missões de TAP no Rio Grande do Sul e também as missões no Amazonas e Pará, que eram a espécie de extração das drogas do sertão, que seria o cacau, o guaraná, a castanha e vários outros produtos. O bandeirantismo ele foi pensado na questão de entradas, essas entradas que foram de início financiadas pela coroa, a questão do Tratado de Tordesilhas. Nós temos aí a caça aos índios, a caça de quilombos e, por último, as bandeiras de prospecção, que eram a extração de metais preciosos dessas colônias. Pelo menos aqui em Goiânia nós percebemos essa questão da permanência do bandeirantismo, com a Praça dos Bandeirantes e até mesmo a Avenida Anhanguera, que tem lá a estátua do Anhanguera,
que os nativos acabaram dando a esse nome como sendo o diabo verde, né? Esse foi mais um resumo de história. Espero ter contribuído para a formação aí dos senhores. Até mais, até a próxima aula.